No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, a empresária Fran Assis Correia. Bom dia, Fran. Bom dia. O Pedro gosta de colocar o Assis, né? Meu pai ficaria muito orgulhoso, viu, Pedro? Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos vocês que estão conosco hoje. Obrigado pela presença, Fran. Você aí, depois da eleição do seu marido, Eli Correia, deputado federal, aliás, reeleição, né? Sim. Você não parou, você não descansou. Não. Você continuou no segundo turno para governador e se aproximou do João Dória, é isso? Exatamente. A gente começou num caminho um pouco mais quietinho, o negócio foi crescendo. Acho que o João percebeu o quanto que o Eli e eu estávamos trabalhando forte, dando a cara mesmo, mostrando, ó, o nosso candidato a governador é você, com o nosso vice do Democratas, o Rodrigo Garcia, que é um grande parceiro também do Eli. E a gente encarou a campanha aqui na cidade. Não foi fácil, porque afinal de contas o prefeito Guti é do partido do Márcio França, então nós sabemos que a gente ia enfrentar uma barreira super grande, apesar de ter os partidos coligados ao João Dória para o governo aqui na cidade, mas todo mundo percebeu e sabia que eu e o Eli que estávamos encabeçando essa campanha aí na cidade. E acho que fizemos um bom trabalho, porque olha o meu sorriso no rosto, Pedro. Agora, o pessoal do Guti, o pessoal de Guarulhos, está comemorando que o Márcio França ganhou em Guarulhos. Como é que você observa isso? É a mesma coisa que comemorar quem fica em vice, né? Em segundo lugar, Então não adianta, Pedro. O João Dória venceu as eleições. Não importa nem se ele tivesse com um voto a mais, ele é o campeão, ele é o vencedor, ele é o governador do estado de São Paulo pelos próximos 4 anos. Acredito, eu não tenho dúvida de que ele vai ser um dos melhores governadores que o estado de São Paulo já teve. Ele vai fazer um belíssimo de governo. A gente acompanhou ele muito de perto, a gente escutava muito a vontade dele, os projetos e toda a ideia que ele tem para o futuro político dele. E eu não acho que é um homem que vai sentar lá para brincar de ser governador. Ele é um grande gestor, é um grande trabalhador e vai ajudar a cidade de Guarulhos sem sombra de dúvida. Virgílio? Como é que você viu a eleição do Jair Bolsonaro? PSE. Virgílio, não era o meu candidato, né, preferido no primeiro turno, que o meu candidato no primeiro turno era o Geraldo Alckmin. Sempre achei que o Geraldo era o homem, o candidato mais bem preparado para ser o nosso presidente, mas enfim, não conseguiu, não chegou. Segundo turno, não sou PT, jamais votaria em PT, sou antipetista, não concordo com o 13, com a bandeira vermelha, como diz, peguei muito essa frase do João Dória, a minha bandeira é verde e amarela. Então, assim, não tinha como você não apoiar o Bolsonaro. Agora, não acho, lógico, que é um candidato que hoje esteja preparado ainda para assumir um cargo tão importante. Não acho que nem existe aquela experiência toda durante esses anos como parlamentar que ele foi lá na Câmara Federal. Mas o que me dá esperança, e já até comparando mesmo com o governo municipal, estadual, eu sempre digo isso, falava isso para o Eli, falo que agora em relação ao Bolsonaro. Se você, por mais que você até não tenha uma boa experiência, uma boa bagagem para assumir um cargo com essa importância, mas se você tem um bom grupo em volta de você, bons técnicos e pessoas com boas vontades, assumindo as pastas, os ministérios mais importantes que nós temos lá, eu tenho certeza que o Brasil vai para frente. Um bom time, né? Um bom time. Eu estive agora em Brasília, tô chegando de Brasília essa semana, e lá só se fala isso, né? No grupo que está se montando ao redor do Bolsonaro. E eu vejo muitos bons nomes ali, né, nos bastidores. Eu acredito, lógico que tem aquele grupinho que fala, não vai dar certo, não vai dar certo, aquele povo que não torce nada pro bem do país. Mas eu acho que vai dar certo e acho mais que o Bolsonaro tem sim uma boa vontade muito grande, já começando pela democracia, que muita gente tinha medo, né, dele
de repente virar aí o Brasil de cabeça para baixo, não vai fazer isso. Ele sempre faz a propaganda, todos os vídeos dele tá ali, ó, ele fala que a Bíblia dele é a Bíblia, né, até da religião dele, que ele é evangélico, que eu acredito, né, que ele é evangélico e está sempre ali com a Bíblia, e que tem a outra Bíblia dele, que é do lado profissional, que é a Constituição. Então é um homem que vai direcionar bem o Brasil, na minha opinião. Ô, Fran, voltando ao Dória, o que Guarulhos pode esperar do governador eleito? Tudo de melhor, Pedro. Nós, sempre durante essa caminhada, a gente conversava muito a respeito das necessidades da cidade de Guarulhos. Uma coisa que o João sempre falava para mim, a gente conversou várias vezes, até em relação ao prefeito Guti, a ele ser governador com o partido PSDB, aqui ser o PSB. Ele nunca olhou isso como, ele mesmo disse, o meu novo PSDB não terá muros. Ele é um homem muito de posição, né, de tomar lado. Ele tem o lado dele, ele tem um lado de político, mas ele tem um lado muito forte de bom gestor. Então ele olha para a cidade de Guarulhos sem olhar um muro de partido dividindo os dois. Ele sabe a necessidade hoje da nossa cidade. Por exemplo, a gente tocou muitas vezes em assunto que precisa trazer uma AME aqui para a cidade de Guarulhos, que é muito importante. Eu tenho certeza que ele vai se lembrar disso e colocar dentro do projeto dele, no mandato dele, para trazer uma AME para Guarulhos. Nós precisamos retomar as obras do Hospital da Mulher, que está há tantos anos parado. Eu tenho certeza também, foi um assunto que a gente tocou várias vezes ali durante o caminho, né, de algum compromisso que tinha, dentro do carro mesmo, a gente conversando. O Eli batia muito nessa tecla para ele, falava: João, saúde em Guarulhos precisa de uma atenção do governo do estado, você precisa olhar isso. Então a gente conversava muito. Outros assuntos em relação ao transporte, a linha do trem precisa ser estendida até os Pimentas, tendo as suas duas paradas, duas estações no Jardim São João, em Bom Sucesso. Então, todos os setores a gente conversava muito. E não tenho dúvida de que ele vai ter um olhar bem carinhoso para a nossa cidade. Tenho certeza que vai conversar com o prefeito também, porque precisa se alinhar com o prefeito. O Eli já se colocou à disposição para que haja, né, essa interlocução aí dos dois, para que tudo dê certo para nós. Tem uma pergunta sobre mulheres, Fran. As mulheres, né, elas querem direitos, né, iguais aos homens. Nós falamos aqui no Radar que a maior parte do eleitorado brasileiro é de mulheres. Por que a mulher não participa mais da vida política? Eu acho que ainda porque existe um preconceito. Ontem mesmo eu estava numa reunião, eu conversando com um amigo meu, eu falei para ele, olha, você não imagina que nós, então eu vou falar por mim, como empresária mulher, ainda hoje no século XXI, como é complicado, viu? Você fazer uma reunião, você só vê homens na sua frente, você tem que fazer de conta, muitas vezes você não está ouvindo, entendendo o que as pessoas estão querendo te falar, enfim. É muito difícil, Virgílio. Eu acho que você tem que ser um pouco mais corajosa, encarar. Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu não tenho medo nenhum, eu não tenho receio nenhum se eu entrar numa sala gigante onde só tem homens e eu ter que debater algum assunto, seja qual for o assunto, eu vou encarar de frente. Mas não foi assim. Todo mundo, eu acho que até dentro das casas, muitas vezes, as mulheres são criadas de uma forma diferente. O meu pai já não, meu pai já pegava a minha irmã, já colocava no escritório, já fazia participar do dia a dia. Então a política, por exemplo, no meu caso, ela já foi sendo introduzida desde pequenininha. Então hoje eu me vejo dentro da política como algo natural. Eu não lembro que eu sou mulher ou que você é homem, que você pode e eu não posso. Para mim é uma coisa natural. Então a gente tem que ir quebrando essas barreiras aos poucos. E acho que pessoas como eu ou outras líderes feministas, né, acabam tendo que fazer um trabalho um pouco maior para que a gente consiga dar coragem a essas mulheres e fazer com que elas percebam que elas têm essa capacidade e que é necessária a participação de cada uma delas.
Agora, ô, Fran, o governador eleito Dória está dizendo que o PSDB precisa ser reformulado, né? Eu me lembrei que durante a campanha, no segundo turno, você teve atritos, né, com os tucanos de Guarulhos. Como é que você observa o PSDB de Guarulhos? Complicado, Pedro, porque assim, o PSDB, como o próprio Geraldo Celestino, numa entrevista dessa semana, em outro programa, ele falou mesmo, nós somos base do governo Guti. Ser base do governo Guti, eu não vejo problema, eles têm o mandato deles, ok. Mas não é por causa disso que quando tem uma ação, como teve a ação da campanha do João Dória, você não tem que encarar essa campanha e mostrar, olha, nós somos PSDB, nós somos o 45 e nós vamos defender o nosso candidato. E aí eles foram, na minha opinião, um pouco presos à política do presidente do partido, que não é segredo, que eu não consigo me conciliar com as ideias do Marcos Iannone. E vou repetir aqui, não é nada contra a pessoa, o homem, o empresário Marcos Iannone, mas sim eu sou contra ele, presidente do partido do PSDB. Porque eu já não vejo o Marcos Iannone como um político. Eu nunca vi o Marcos Iannone envolvido em política, né, ou participando. Então é muito complicado entrar à frente de um partido como esse, um partido de peso, um partido importante dentro da cidade, e ainda mais não colaborar numa campanha tão fervorosa como foi essa. Então, já respondendo a sua pergunta, tem que ter uma reformulação no partido aqui na cidade, no PSDB. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Não tenho dúvida, isso vai acontecer. E acho que o João Dória, ele sabe de cada detalhe, o Pedro Tobias sabe de cada detalhe, e os nossos os três vereadores do PSDB, já estou falando nossos, hein? O que será isso? Mas pois é. Mas assim, os três vereadores aqui do... Você falou com o tucano, hein? Será? Deixa eu ver, cadê o botãozinho? Os três vereadores, que aliás eu tenho uma relação muito boa, sim, eles têm que trabalhar muito a favor disso, porque a gente tem que começar um trabalho bom, um trabalho bonito dentro do PSDB aqui na cidade. Seria melhor o Marco Iannone pedir demissão? Eu acho que seria melhor ele perceber e entender que política é feito para políticos. Se ele entender isso, ele vai saber tomar o rumo. Ok, Virgínia? Vou perguntar qual a opinião da Fran sobre a relação entre Guarulhos e o aeroporto de Cumbica. Qual a sua visão? O aeroporto sempre foi a coroa da rainha, mas eu nunca senti que esta cabeça, onde estava essa coroazinha, ela tem que estar em cima da onde? Da cabeça, que é a cidade de Guarulhos. Eu nunca senti. É como se fosse algo muito separado de nós, né? O Vaticano. Exatamente, E eu acho, né, que agora tem que ser trabalhado, tá aí, um novo governo, tanto federal, estadual, e o Guti trabalhar nesses dois setores muito forte, para que a gente consiga tirar do aeroporto, não só o lado do orgulho do guarulhense, porque eu lembro que na campanha a prefeito, em várias pesquisas que nós fizemos aqui na cidade, quando se perguntava para o eleitor qual é o orgulho que você sente pela cidade de Guarulhos, 80% das respostas eram o aeroporto. E o que o aeroporto dá para o munícipe? Já que é o maior, olha só, né? É tão importante o aeroporto, ele gera essa satisfação e esse orgulho para o munícipe, mas se você for ver na prática, em relação a ajudar a prefeitura mesmo com recursos, né, eu não sei exatamente que tipo de projeto que poderia ser feito para que agregasse algo mais propositivo aí, que ajudasse até as contas, né, da prefeitura. Então, eu acho que tem que mexer num monte de coisa, tem que olhar isso com muito mais seriedade do que está sendo feito hoje. Agora, Fran, é inegável que depois da vitória do Dória, o seu nome ficou mais forte ainda como eventual candidato à prefeitura em 2020. Sim. Como é que você observa isso? Pedro, eu acho que agora sim, nós tivemos duas grandes vitórias. A vitória do Eli
foi uma das maiores vitórias de todos os mandatos dele. Para mim, foi a vitória mais importante, porque foi uma campanha muito difícil. Ainda estou comemorando, apesar que eu só soltei mesmo o grito de vitória agora no domingo, porque eu estava esperando a vitória do Dória. E fui provocada, viu? Meu Deus, como me provocaram nessa cidade, gente. Eu não sei o que ia acontecer na segunda-feira se o jogo tivesse perdido. É difícil, porque aqui ainda eles pensam que política é um jogo de futebol, que vou falar Fla-Flu, sabe? Não vou nem falar dos times daqui, não vou falar. Mas assim, gente, não é. As pessoas têm que serem um pouco mais sérias, principalmente, eu acho que muitas coisas que não evoluem na nossa cidade é por conta disso. É porque a política, Pedro, ela não pode ser uma camisa de time de futebol que você não vá mudar nunca na sua vida, que você não vá em algum momento perceber, poxa, eu votei nesse candidato, esse candidato, ele roubou, ele fez coisa errada, ele foi preso, ele está na Lava Jato, então eu vou mudar. É assim que funciona. Então, mas aqui na cidade existe um grupinho e um grupo que só faz a cidade dar passo para trás. Por mais que eles não sejam importantes, porque essas pessoas não são importantes mesmo. Você abre um Face delas, você abre um Instagram delas, tem 2, 3, 4 curtidas, ou seja, não tem força nenhuma, não tem voto, não tem nada. Porém, elas instigam um duelo que não é nada saudável. E às vezes, aqueles 5 minutos que dá, né, e isso pode dar em todo mundo, em mim, em você, inclusive no prefeito, mas se der lá na Casa Branca, isso faz dar passo para trás. Então isso é muito ruim. Agora, respondendo, não quis fugir dessa pergunta, não. Como eu disse, a vitória do Eli foi muito importante, a vitória do João foi extremamente importante para nós. E nós estamos vivendo agora, neste momento, nesses dias, esta semana e semana que vem, é a transição do governo Dória. Eu acho que o Eli, ele tem que entender bem o que vai acontecer até com ele mesmo, né? Que tipo de participação ele terá nesse processo todo. Ele está cotado para secretário estadual? Ô Pedro, ele foi uma pessoa muito fiel ao João, ele foi uma pessoa muito participativa na campanha do João. Muitas pessoas achavam, principalmente nessa reta final, muitas pessoas saíram do barquinho do João porque viram aquela manipulação em pesquisas, e isso a gente sabe que acontece mesmo. E aí, por causa disso, acabaram abandonando. Já não é o nosso caso, a gente foi até o fim, nós ficamos ao lado dele, nós temos o Rodrigo Garcia. Então, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Ele nunca foi um parlamentar de apoiar querendo algo em troca. Ele não faz isso. Acho que a única coisa que ele pediu em troca foi para que olhasse para a cidade de Guarulhos com muita atenção e carinho, e isso ele vai fazer, o João. Então agora, não é que eu não vou pensar em candidatura para 2020. Né? Nós estamos tão focados nesse momento agora do João Dória, e também em relação a Brasília, o Eli se colocou como líder da bancada, então o nome dele está lá também para ver o que vai acontecer. Logo, logo a gente vai ter a votação da liderança. Então tem muitas coisas para acontecer, e para depois, após esses passos, a gente pensar um pouquinho como que vai ser a eleição em 2020 e quem serão os candidatos. Não sei quem serão. Obrigado, Fran Assis Correia, pela participação. Obrigada, Pedro. Muito feliz, viu? Quero ser chamada várias vezes aqui para discutir sobre qualquer assunto com vocês. Será um prazer. 7h42, um rápido intervalo. O Alemão está pelos bastidores. Vou conversar com o Alemão. 2 minutos.